tudo bem? Vou te contar uma história. Reza a lenda que Isabel, filha de Pedro II e casada com Dom Dinis, ela gostava e ela tinha uma missão, sentia a necessidade de ajudar as pessoas. E ela estava sempre juntando pães e levando para os mais pobres. Ela era uma princesa. E o marido dela não aceitava que ela fizesse isso. Então, ela fazia escondido. E aí, uma vez, ela estava subindo a ladeira com a sacola cheia de pão. E o marido dela viu ela com a sacola saindo de casa. E aí, ele perguntou: "Que sacola é essa?" E ela respondeu assim de supetão: "São rosas, meu marido." E quando o marido dela, que era um rei muito poderoso, olhou para aquela sacola, o que saiu daquela sacola não foram pães, foram rosas lindas e perfumadas. Essa história é a história de Santa Isabel. Ela desafiava o seu marido de uma forma silenciosa, porque ela tinha uma missão. E a missão dela era se doar para o mundo. Era doar para o mundo o que ela tinha de melhor. E nesse momento, nessa história, aconteceu esse milagre de saírem rosas de dentro da sua sacola. E aí eu quero conversar com você sobre o significado da rosa. Imagino que você faz isso com muita frequência. Se doa, coloca partilha para o mundo, partilha todos os seus dons, tudo que você possui de mais precioso. Assim como Isabel, ela levou o que ela tinha de mais bonito, que era o coração dela, e que se transformou em rosas. É fácil entender isso a partir dessa história que eu contei, porque é como se as flores e as rosas em específico, elas purificam o ar, elas trazem um perfume diferente para o ambiente. E elas então vão limpar toda a mediocridade, toda a falta de amor, a miséria desse mundo. Pense agora comigo, mentalize agora comigo. Se você fosse uma roseira, que tipo de rosa você está oferecendo para o mundo? Você, que tipo de rosa você se propõe a estar expressando para a humanidade? Onde que a sua roseira está situada? Aonde estão as raízes da sua roseira? Como elas são? Que tipo de solo você está imersa? Como você tem sido cuidada, cultivada? Se você for procurar a simbologia da rosa, você vai ver que a rosa representa o amor incondicional. A rosa tem vários aspectos. E eu fui estudar sobre isso para poder conversar um pouquinho com você hoje. Existem vários tipos de rosa. Eu vou te falar alguns e eu gostaria que você identificasse quais são as rosas que você tem oferecido, né? Tem entregue. Tem a rosa brava. Ela se chama rosa brava. Ela se desenvolve na natureza sozinha, sem ajuda de ninguém. Ela é bem adaptada ao rigor do inverno e às condições adversas de solo. E ela não é presa a nada. Ela é livre, ela é selvagem, né? Como o próprio nome diz. Tem a rosa arbustiva. Ela tem arbustos. Ela pode se desenvolver sozinha ou em pequenos grupos. Tem as trepadeiras que crescem, se desenvolvem de forma a tomar
uma grande parte do ambiente e elas podem ter grandes botões. As trepadeiras, elas preferem os climas quentes, mais calorosos. Elas podem ter os ramos finos e flexíveis e crescerem lindamente com apoio. As rosas de canteiro são aquelas que ficam ali no cantinho, que às vezes a gente não dá muita atenção, mas elas ostentam lindas rosas. Elas podem também ser bem pequenininhas e muito delicadas nos seus detalhes. As rosas rugosas podem ser totalmente rastejantes. Elas não saem do chão, mas elas tomam todo o solo. Elas cuidam daquele solo de forma que as ervas daninhas não conseguem chegar ali. Essas são bem resistentes. Pois bem, existem, como eu falei, vários tipos de rosa. Você pode ser a conjunção de várias dessas roseiras. Mas é muito importante hoje que você comece a perceber qual é o seu perfume, o que você tem deixado no ar, como você tem realmente colocado para o ambiente o que você veio trazer, o que você veio oferecer. Mas a rosa está muito ligada, às vezes, até ao feminino, à mulher, na nossa cultura, porque o seu miolo fechado, ela representa o mistério da vida, os segredos que muitas vezes são inalcançáveis ou difíceis de se chegarem. E como vocês já sabem, todas as rosas têm seus espinhos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu preciso te contar a história de um mito. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, ela viu seu amado Adonis no chão e ela, quando foi pegá-lo, tentar ressuscitá-lo, ela se picou no espinho de uma rosa. Nesse momento, seu sangue coloriu as rosas que estavam em volta da deusa, que eram brancas e que se tornaram vermelhas. Essa é a explicação, né, das rosas vermelhas serem as rosas do amor. Isso é um mito, uma história, mas que, claro, que é algo fantasioso, mas eu achei muito legal também para que a gente falasse um pouquinho desse colorido que nós, mulheres, damos à vida. E aí, assim como eu, você sabe que existem rosas de todas as cores, assim como existem mulheres de todas as cores. Azul, transcendência, harmonia. Rosa amarela, a busca do amor incondicional, da fraternidade, da amizade. Você é uma rosa branca, você traz pureza, bondade, humildade. Rosa, gratidão, delicadeza, afetividade, sensibilidade. Vermelha, paixão, determinação, energia. Laranja, entusiasmo, foco, discernimento. Verde, esperança, vitalidade, equilíbrio. Violeta, serenidade, autodomínio. Coral, imaginação. Bom, essas são algumas cores de rosas que levamos conosco. Nós somos rosas multicoloridas, mas muitas vezes o abandono, o descaso com as nossas sementes faz com que nossas rosas fiquem lá, faz com que elas não cresçam, faz com que elas não existam, com que elas não estejam florescendo. O abandono, ele está diretamente relacionado com situações de rejeição que são vividas durante a infância e que podem ser vivenciadas novamente durante a nossa vida adulta. Esse abandono, ele é muito nocivo para nós. Essa rejeição, esse sentimento de rejeição, ele é vivido pela criança de uma forma muito intensa.
e muitas vezes imperceptível, porque a rejeição e o abandono é sentido pelos sentidos dessa criança, como uma rejeição. E isso vai ser depois repetido e repetido muitas outras vezes por meio de estímulos que ela vai identificar como sendo a mesma experiência. Então, para muitas pessoas, em cada possibilidade de perda em que ela consegue visualizar alguma possibilidade, alguma forma de perder, ela se sente novamente abandonada. Nesse caso, não tem como essa rosa florescer, porque ela não se reconhece como importante, ela não se percebe como sendo uma rosa. Ela não tem uma confiança necessária para ela se desenvolver e ser o que ela precisa ser. É como se ficasse uma marca na sua semente, de forma que essa semente não cresce. A aceitação e a autoestima, a autoaceitação, a autoconfiança é fundamental para que a pessoa possa ser o que ela veio para ser, em todo o seu potencial, em toda a sua possibilidade de vida. E sabemos que rosas são únicas, não existe uma igual a outra. Por mais que elas venham desempenhar determinado papel e que o papel seja parecido, que elas venham da mesma roseira, elas nunca serão iguais. É muito importante que ela aceite essa diferença e que ela desenvolva esse respeito por essa diferença. O problema é que nós não fomos criados para cultivar roseiras, para cultivar rosas. E muitas vezes não ouvimos essa criança, esse ser que quer desenvolver, que quer crescer. Muitas vezes essa criança chora para dentro, chora nos seus próprios quartos, quietinha, e ela não se deixa crescer como rosa. Mas lembra o que eu falei da Santa Isabel? As rosas têm que ser ofertadas, partilhadas. É o nosso melhor. É o que faz o ar ficar mais puro. É o que faz com que a gente respire melhor. Bom, algumas rosas conseguem transformar essa dor do crescimento em substrato para o seu próprio desenvolvimento. Elas percebem que os espinhos fazem parte delas, são reais, são importantes para a sua própria defesa, muitas vezes, mas que também são belos à sua maneira. Elas percebem que elas podem crescer mesmo que a terra não seja tão cheia de nutrientes ou que não seja tão restrito para o seu crescimento. Então, elas buscam, elas conseguem achar uma forma de escapar, de crescer, de se desenvolver e ressignificar a sua história. E assim elas percebem que não existem rosas feias, todas são lindas, todas são capazes de crescer e de se desenvolver de uma forma plena, autêntica e única. Um beijo, espero que vocês realmente consigam descobrir as suas rosas e crescerem lindamente.